E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero falar sobre o álcool e a importância da família em prevenir que seus adolescentes, jovens, crianças não usem álcool, não experimentem. É uma droga lícita, vendida em qualquer lugar, bares, mercados, restaurantes e até mesmo dentro da sua própria casa tem bebida alcoólica. E a família não se dá conta que essa bebidinha alcoólica pode levar a um caso de dependência química muito séria em curto prazo. Então, não faça isso, não deixe seu filho experimentar. Se você tiver acesso a ele, converse com ele, não deixe ele experimentar álcool, porque uma criança, um jovem, um adolescente, quando está na fase de aprendizado, de formação de caráter, começar a aprender o que é a vida, o que ele tem que aprender, ele já vai totalmente transtornar a sua mente com o álcool. E aí ele começa usando aos poucos. E um erro que a família comete, na maioria das vezes, grandes casos de familiares que cometem esse erro é molhar a chupeta na espuminha da cerveja. Isso acontece em grandes números e a criança não sabe o que está acontecendo com ela, mas ela acaba ficando com sono, às vezes sorridente, e os pais acham tudo isso engraçado, porque ela brinca, ela se diverte, ela dança, mas na verdade essa criança já está levemente embriagada ou totalmente embriagada, somente com aquelas molhadinhas da chupeta na espuminha da cerveja, ou com aquelas bicadinhas que os pais dão em outro tipo de bebida alcoólica. E esse comportamento muito errado por parte dos pais pode levar a uma dependência química alguns anos depois, quando essa criança passar a ser um jovem, um adolescente, já vai estar enraizado na memória química dele que álcool, a partir do momento que ele continuar bebendo um pouquinho, pequenas doses, ele vai aprender com o tempo que esse álcool é muito importante para ele. Ele acha que aquilo ali é importante para ele, porque traz uma sensação falsa de prazer. E isso mexe com os neurotransmissores, que é outra parte do cérebro que lida com a sensação de prazer. E a partir do momento em que esse jovem adolescente aprende e larga lá no neurotransmissor dele que quando ele bebe, ele é feliz, ele se diverte, ele vai ter esse comportamento aprendido. E o que acontece? Ele passa a querer ter essa sensação de prazer com mais frequência. Se ele bebia uma vez por mês, ele vai começar a beber 2 vezes por mês. Aí ele vai beber 1 vez por semana. E assim ele vai aumentando as doses, as quantidades, até que chega um ponto em que o círculo de amigos dele pode influenciá-lo a outros tipos de droga. Que no caso, em 95% dos casos de dependência química, a porta de entrada foi e é o álcool. E eu posso falar isso por mim, porque eu comecei muito cedo a beber. E foi a porta de entrada para outros tipos de droga, como a maconha, a cocaína, e aí por aí só foi. Então, fiquem atentos e não façam isso com seus filhos quando eles são crianças, quando eles forem jovens, quando eles forem adolescentes. A família deve influenciar o filho a estudar, a fazer um esporte, a se comunicar com as pessoas sem precisar beber. Claro que vai ter influências dos coleguinhas, dos amigos, mas se ele for bem instruído em casa e a família sempre pregar para ele que ele não precisa de bebida alcoólica para se divertir, para ser feliz, ele vai saber dizer não para os amiguinhos. E aí com certeza
ele vai ser uma pessoa que vai ser muito mais difícil ele se tornar um dependente químico, porque ele vai estar bem instruído, ele vai ter um convívio familiar, e a partir deste momento ele vai ver que ele não precisa disso. Talvez ele chegue até a experimentar o álcool, mas como ele já é preparado para não aceitar, ele não vai gostar, e aí ele não vai querer desapontar a família dele, desapontar os pais dele bebendo, fazendo uso e abuso de álcool. Mas se você notar que seu filho está bebendo, está usando e abusando do álcool em grandes quantidades e várias vezes por mês, por semana, você tem que tomar cuidado, porque a tendência é ele virar um dependente químico. E aí o papel da família nesses casos é buscar informação, se preparar para como lidar com essas situações, buscar uma ajuda em um grupo de apoio, em um psiquiatra, um psicólogo, alguém que lide já com esse tipo de situação, que no caso é a bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela mexe com os neurotransmissores, que é a parte do cérebro que dá a sensação de prazer no indivíduo. E aí a família não sabe disso, deixa o jovem usar a bebida alcoólica, e o que acontece? Ele desenvolve a memória química. E nada mais é a memória química que é aquela sensação que os neurotransmissores guardam no cérebro. Porque o cérebro recebe o álcool, o neurotransmissor passa a sensação de prazer para o jovem, e o jovem guarda aquilo na memória química como quando ele bebe, ele se sente feliz, ele se tem prazer, ele se sente outra pessoa. Então, a partir deste momento, esse jovem ele só vai querer se divertir se ele beber. Ele só vai querer sair para uma festa se ele beber durante a festa, ou antes e durante. Então, é muito importante que, se você, familiar, está notando que seu filho, seu familiar, está fazendo uso e abuso de bebidas alcoólicas, tente influenciá-lo, busque ajuda, busque se informar sobre essa situação, que a partir do momento em que você conseguir influenciá-lo a mudar os comportamentos dele, a ter uma nova vida, a sentir prazer com outras coisas na vida dele, fazendo um esporte, dando um passeio, uma reunião de família, esse jovem ele vai conseguir trocar aquela falsa sensação de prazer que o álcool dava para ele por coisas mais saudáveis. Porque a partir do momento em que o jovem troca esse comportamento dele aprendido, que só é feliz com álcool, e ele aprende a fazer coisas saudáveis e se sentir bem, ele vai se sentir preparado para negar a partir daí e não se tornar um dependente químico. Não estou dizendo que todo mundo que bebe vai virar dependente químico, mas 95% dos casos dos dependentes químicos se tornaram a partir do consumo, do uso e abuso de álcool. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: família, 95% dos casos de dependentes químicos, o uso e abuso começou com o álcool. Então, o álcool é, na maioria dos casos, a porta de entrada para uma dependência química. E fica bem claro aqui que isso acontece, e aí o jovem já está com a memória química reforçada, ele já sabe, ele já tem aquele comportamento aprendido que quando ele bebe, ele se sente feliz, se sente desinibido. E o que acontece? Ele é influenciado pelos amigos, pelos falsos amigos dele, a galerinha que ele anda. E aí sempre vai ter no meio dessa galerinha alguém que usa outro tipo de substância.
No caso, pode ser a cocaína, pode ser outro tipo de substância, e aí ele mistura o álcool com a cocaína. Vou dando o exemplo da cocaína. E aí o que acontece? Ele aprende mais outro comportamento, que quando ele bebe, ele tem que usar cocaína. E aí ele faz isso de 2 em 2 meses, uma vez por mês, de 15 em 15 dias, uma vez por semana, e o consumo vai aumentando. E aí ele ingere grandes quantidades de álcool, ele ingere grandes quantidades de cocaína, e aí logo ele desenvolveu a dependência química. E essa situação acontece porque os pais muitas vezes fingem que nada está acontecendo. Fingem que é só uma fase de adolescente, que é normal eles beberem para sair, que é normal eles beberem para ser feliz. E na verdade, eu falo isso por experiência própria. Eu comecei muito cedo a beber, fumar cigarro, e logo quando eu me vi, eu estava usando outros tipos de droga. E logo mais eu desenvolvi a dependência química. Claro que eu não sabia que eu era um dependente químico, mas o meu uso e abuso de substâncias só foi aumentando. E o que aconteceu? Eu fui cavando com as próprias mãos o meu fundo de poço. Meus pais achavam que era só uma fase, que isso ia passar. E não passou. Na verdade, eu só me aprofundei e deu no que deu. Eu tive que passar por poucas e boas. Eu fiquei longos e longos anos usando a substância, usando o álcool cada vez mais, usando cada vez mais substâncias ilícitas, até que chegou um momento que eu não tive mais saída. Ou eu ia me internar, ou eu ia morar na rua. E eu tive que escolher, e eu escolhi me internar. Não me internei uma vez só, me internei 3, na terceira deu certo, que eu estou aqui até hoje. 11 anos de recuperação, sem recaídas. Mas eu tenho que falar que o álcool é perigoso. Não existe um consumo de álcool sem uma consequência. O álcool é uma bebida muito nociva. Ela faz mal e muito. E muitas vezes os pais preferem que os filhos bebam com eles dentro de casa, incentivam eles a beber. E isso pode desenvolver a doença tão ruim que é uma dependência química, que é progressiva, lenta e fatal, incurável, mas tem tratamento. E uma abstinência de álcool é muito difícil de ser tratada, é uma das piores, não sei se dizer se não é a pior para tratamentos. O alcoolista é um dos casos mais difíceis de tratamento. Em alguns casos, as recaídas são muito grandes. É muito difícil tratar uma pessoa alcoolista. Imagina tratar uma pessoa que é cruzado, que bebe e usa outro tipo de droga. Por isso, família, tome cuidado com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos. Se você está notando que ele já está bebendo, ele é jovem e ele está aumentando cada vez mais o consumo, faça o seguinte: busque informações, busque ajuda em grupos de apoio, amor exigente, leve ele num NA, num AA, busque ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, porque quanto mais cedo você conseguir reverter esse quadro, essa situação, mais fácil será dele largar esse vício, dele viver uma vida em recuperação. Talvez ele nem precise se internar. Mas quanto mais tempo a família fizer vista grossa e fingir que nada está acontecendo, mais difícil vai se tornar para ele se tratar e mudar de vida. Mas também eu posso dizer uma coisa:
Não é impossível, mas é mais difícil. Então, aproveite, se você está notando isso, que seu filho já está se afastando da família, se ele já está indo mal nos estudos, se ele já está indo mal no trabalho, tente conversar com ele de uma forma amigável, de uma forma assertiva. Não adianta gritar e xingar. Você tem que falar com o emocional dele. Se você nota que ele no final de semana ele chega embriagado, se acontecer de algum final de semana ele não chegar embriagado, converse com ele nesse momento que ele está são e fale: meu filho, como eu fico feliz quando você sai e não bebe, não volta embriagado para casa. Isso é falar com o emocional. Mas não adianta você pegar ele quando ele chegar embriagado e começar a gritar, xingar, dar discurso. Isso não vai resolver nada, só vai piorar a situação. Ele vai achar que a família está contra ele, vai se fechar cada vez mais e vai agravar mais o quadro dele de bebidas, de uso de outras substâncias. Então, fale com o emocional dele. E por aí vamos ficando, cada vez mais se informando sobre as substâncias, sobre o álcool, que é uma droga muito pesada, muito nociva, e com certeza todos os familiares têm que abrir o olho para essa juventude. E com certeza você não quer que seu filho se torne um dependente químico. Eu também não quero, mas se ele já está nesse caminho, faça o que eu te disse. Busque conhecimento, tente influenciá-lo o máximo possível, todos os dias, a mudar esse comportamento. Influencie ele a fazer um esporte, a dar um passeio, vá junto com ele, retome o convívio familiar e com certeza você vai ter grandes melhorias na sua vida e na vida dele. Então, eu fico por aqui, até o próximo vídeo e vem para a recuperação.